Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês, pessoal? Olha, nós vamos começar essa aula com o conteúdo do terceiro bimestre do terceiro ano, na parte de literatura. Então, nós vamos ver sobre a terceira fase do modernismo. Olha, antes de nós iniciarmos sobre o resumo do conteúdo, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse poema que eu vou ler para vocês aqui agora, tá bom? Atenção. Poema E Agora José, de Carlos Drummond de Andrade. José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia. E tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José, sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? Pessoal, agora nós vamos ler um poema da terceira, um poema da terceira geração, e vocês vão ver a diferença entre um e outro, tá? Esse aí, o nome dele é Severino. Então vamos lá, presta atenção. O meu nome é Severino. Como não tenho outro de pia, como há muitos Severinos, que é santo de Romaria. Deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Desde que estou retirando, só a morte vejo ativa. Só a morte deparei, e às vezes até festiva, só a morte tem encontrado quem pensava encontrar vida. E o pouco que não foi morte, foi de vida severina, aquela vida que é menos vivida que defendida, e é ainda mais severina para o homem que retira.
Pessoal, vocês observaram a diferença que existe entre essa primeira obra de Carlos Drummond de Andrade e essa obra essa prosa aí da terceira geração? Vocês observaram a diferença? Olha, nessa primeira fala-se de quê? De um homem. Nessa primeira obra de Carlos Drummond de Andrade esse poema faz parte da segunda geração modernista. Eu coloquei para vocês entenderem a diferença, esse agora José. Porque lá fala o quê? De um José, de um homem que está na cidade grande e ele perdeu tudo, ele está abandonado nas ruas da vida urbana, né? O que retrata bem uma das características da segunda geração modernista. E já nessa prosa aqui desse outro poema, na letra dessa prosa que eu li para vocês, aí, Vida e Morte Severina, o que é que nós compreendemos disso aí? Nós compreendemos que se trata de uma vida doida, mas repleta de lutas, uma vida e uma morte severina. É uma expressão que denota uma vida e morte sofridas. Basta considerar que Severino é um apelido genérico dado aos retirantes nordestinos. Pessoal, presta atenção. Esse trecho que eu li aí para vocês, Vida e Morte Severina, retrata o quê? É uma das características bem fundamentadas da terceira geração modernista, que faz parte o quê? Do regionalismo, tá? E vocês vão ver mais para frente, quando nós formos estudar as características de cada poeta, de cada autor da terceira geração, que é chamada também de geração 45, vocês vão ver mais para frente por que isso. Fala muito dessa característica regionalista. Então, aqui está falando o quê? De uma vida, né, de um Severino repleta de lutas, quer ver? Vou voltar aqui só para vocês terem, ó, o que ele fala aqui. Mais aqui para baixo, ó, desde que estou retirando, só a morte vejo ativa, o que ele sai lá da terra dele, né, lá do Nordeste. Só a morte deparei, e às vezes até festiva, só a morte tem encontrado quem pensava encontrar vida, e o pouco que não foi morte foi de vida severina, aquela vida que é menos vivida que defendida, e é ainda mais severina para o homem que retira. Então, assim, ele retrata bem o regionalismo, né? Agora, nós vamos passar para frente, que é onde nós vamos... Então, para vocês entenderem a diferença, segunda geração fala da vida urbana, de um José perdido, de um José sem nada, que ficou sem nada e abandonado na cidade, né? E agora? Ele ficou sem nada. E depois, a diferença é que na terceira geração nós já vimos aí o regionalismo de João Cabral de Melo Neto, tá? Olha, a terceira geração modernista teve início com a publicação de Rosa Extinta, de Domingos Carvalho da Silva, o engenheiro de João Cabral de Melo Neto, Predestinação de Geraldo Vidigal, Ode Elegia de Ledo Ivo. Então, aí estão, presta bastante atenção aí, ó, os autores da terceira geração modernista. Primeiro, João Guimarães Rosa, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto, Ferreira Goulart, Ariano Suassuna, Lígia Fagundes Telles, Fernando Sabino, Murilo Rubião, Dalto Trevisan, Rubem Fonseca,
Altran Dourado, João Ubaldo Ribeiro, Mário Quintana. Então, aqui estão os autores da terceira geração modernista, ok? Nós vamos ver agora, pessoal, as características. Então, cada escola literária, ela apresenta e tem as suas características. Quais são as características da terceira fase do modernismo? Primeiro, fase de reflexão. Depois, literatura como instrumento de denúncia e crítica a problemas políticos e sociais, que fazem críticas a respeito dos problemas sociais. E se você analisar bem essa obra que nós lemos aí, Vida e Morte Severina, retrata problemas sociais, tá? Regionalismo universal, nessa obra também relata, busca pela verossimilhança, busca pela análise interior, ou seja, o eu profundo, uma sondagem psicológica, tendências intimistas e na poesia há a preocupação com a estrutura do poema, com a forma de fazê-lo. Então aqui eles já voltam para uma forma assim mais... a preocupação com a estrutura dos poemas, tá bom? Olha, a prosa de João Guimarães Rosa, nasceu em 1908 em Minas Gerais, faleceu em 1967. Quais são as características das obras de João Guimarães Rosa? Primeiro, linguagem inovadora. Ele recria a língua, ele cria neologismos, palavras novas, arcaísmos, regionalismos, coloquialismos. Existe uma fusão de gêneros literários, não só a terceira fase, né? Mas ele coloca nas suas obras outros gêneros também. A prosa poética, o uso de figuras de linguagem como metáfora, metonímia, sinestesia, aliteração, onomatopeia e rimas. Regionalismo universal, ele faz a relação do homem com o meio. O sertão é o mundo. Espaço geográfico, sertão de Minas Gerais. Ele escreve com detalhes. Os rios, o relevo, jagunços, fazendeiros, animais. Existencialismo. Na sua obra, ele relata também, ele faz muita questão de relatar a respeito do bem versus o mal, que é o misticismo barra religiosidade, que é maniqueísmo, tá? As obras de Guimarães Rosa são Sagarana, Grande Sertão Veredas, Corpo de Baile, Primeiras Histórias e Tutameia. Esse Grande Sertão Veredas, ele é muito conhecido, tá? É onde, nesse Grande Sertão Veredas, nessa obra, apresenta praticamente todas essas características da obra de Guimarães Rosa. A outra autora da terceira fase do modernismo é Clarice Lispector. Ela nasceu em 1929 na Ucrânia e faleceu em 1977. Quais são as características das obras dessa autora? Introspecção das personagens, um intimismo, a alma, epifania, universo feminino, solidão, identidade, conflito interior, ausência de ação exterior, quase não há enredo, repercussão dos fatos na personagem. A linguagem da obra de Clarice Lispector, ela é metafórica, sem linearidade, ou seja, ela vai nas obras, muita gente acha um pouco mais complexa as obras de Clarice Lispector, por quê? Ela vai
com uma narrativa que é uma narrativa psicológica, entendeu? Ou poemas no sentido psicológico, que não tem uma linearidade do tempo. E também tem monólogos internos presentes nas obras de Clarice Lispector. Quais são as obras de Clarice Lispector? Perto do Coração Selvagem, Laços de Família, A Maçã no Escuro, A Paixão segundo GH, A Felicidade Clandestina, A Hora da Estrela. Olha, agora nós vamos ver sobre a poesia de João Cabral de Melo Neto. Esse poema que eu li no início, que fala Vida e Morte Severina, é de João Cabral de Melo Neto, tá? Quais são as características da obra de João Cabral de Melo Neto? Ele é um engenheiro das palavras, ou seja, ele tem um rigor formal, um vocabulário preciso, objetivo, ausência de subjetividade. Lógico, se é um vocabulário objetivo, há ausência de subjetividade, né? De escrita fria e racional, sem sentimentos. Reflexão sobre a condição humana, Nordeste, Espanha, temática social, a denúncia da seca, né? Na obra Vida e Morte Severina, é uma denúncia social a respeito da seca, uma visão do retirante, a própria poesia, o fazer poético, a metalinguagem. Quais são as obras do autor? Pedra do Sono, O Engenheiro, Biologia da Composição, O Cão Sem Plumas, Morte e Vida Severina, A Educação pela Pedra e Museu de Tudo, ok? Pessoal, nós temos que observar o seguinte: qual foi o contexto histórico? Qual é o contexto histórico da terceira fase da poesia e da prosa modernista? Olha, nesse momento em que surge a terceira geração modernista no Brasil, é o período menos conturbado em relação às outras duas gerações. Então, assim, nesse período, nesse contexto histórico, nessa fase, não tinha tanta conturbação igual na época de primeira e segunda geração modernista, tá? Por que é chamada também de, quando fala assim, geração 45, terceira fase modernista ou geração 45? Essa aí é a fase de redemocratização do país. Por que geração de 45? Porque foi em 1945 que terminou o Estado Novo, que nessa época foi implementada, né, pela ditadura de Getúlio Vargas. Por isso que é chamada também de geração 45, tá? É a fase onde o Brasil foi redemocratizado. Então, nessa época, em 1945, termina o Estado Novo, que durou dos anos de 1937 até 1945, ok? Quem implementou esse Estado Novo aí foi Getúlio Vargas com a ditadura. Isso nós estamos falando do contexto histórico a nível de quê? De Brasil. Mas agora nós vamos pensar em quê? Em nível mundial.
é chamado também de geração 45, porque esse ano foi um marco muito importante mundialmente, porque foi em 1945 que ocorreu o fim da Segunda Guerra Mundial e que teve fim, né, o sistema totalitário do nazismo, que até então tinha e era implantado, né, o nazismo. Então, em 1945 também foi o fim do nazismo, ok? Então, sim, esse ano de 1945 foi um ano de marco muito importante na história do Brasil e do mundo em geral, né? Entretanto, tem início a Guerra Fria. Então, teve o término da guerra, da Segunda Guerra Mundial, mas teve início a Guerra Fria, que foi entre Estados Unidos e União Soviética, e a corrida armamentista. Pessoal, então, eu quero que vocês prestem bastante atenção para nós fazermos uma recapitulação a respeito do diferencial. Eu coloquei aquelas duas obras no início para vocês, lá de Carlos Drummond de Andrade, e a outra, Vida e Morte Severina, só para enfatizar bem para vocês a diferença, mesmo que uma escola literária, muitas das vezes, é uma sequência da seguinte, nós temos aqui duas obras que são opostas, totalmente opostas. E agora José fala o quê? Da vida urbana, de um José que ficou sem tudo, né? Ele era um boêmio da vida e que ficou sem tudo, ficou abandonado, ficou sem mulher, ficou sem carinho, já não podia beber, não podia fumar, a noite esfriou, ele perdeu o bonde, ele não tinha mais alegria, né? Fala que tudo acabou, tudo mofou, e várias vezes Carlos Drummond, então, nessa poesia perguntava, e agora, né? O que ele ia fazer? Ele não tinha mais nada, não tinha ódio, não tinha alegria. Ele estava com a chave na mão para abrir a porta, mas não existia mais porta porque ele perdeu tudo. Ele queria voltar para Minas, mas e agora? Né? Ele fala, e aí conclui, mas José, mas você não morre, você é duro, sozinho no escuro com a bicha do mato. E aí ele fala, sem parede nua para encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José? José, para onde? Então, é um homem que está na cidade e que perdeu tudo e que está abandonado, está à deriva. Na outra obra que fala a respeito do Vida e Morte Severina, é totalmente diferente. Olha, o meu nome é Severino, como não tem outro de pia, como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, dera então de chamar Severino de Maria, como há muitos Severinos, com mães chamadas Maria. Fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Isso aqui fala o quê? De um retirante que saiu, né, da sua terra e que, por causa da seca, e que sofreu muito nesse percurso. Aqui ele retrata
O autor, o João Cabral de Melo Neto, ele retrata bastante nessa poesia o regionalismo, tá? Aí, todas essas características que nós vimos aí, desses autores, se você for ver obra por obra deles, isso aí é muito nítido, o regionalismo universal, as fases de reflexão, a preocupação com a estrutura dos poemas, tá? A maioria com exceção, se eu não me engano, só de Clarice Lispector, os outros autores, eles retratam bastante o regionalismo. Pessoal, olha, nós vamos encerrar por aqui para nossa aula não ficar muito grande, tá bom? E terão atividades na apostila sobre isso, sobre a terceira fase modernista. Eu vou fazer com vocês também depois, via videoaula, a correção dessas atividades e nós vamos conversando por aqui, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. É um prazer enorme ter vocês por aqui. Fiquem todos com Deus e um grande abraço para todos vocês. Beijos. Fica com Deus.